boa noite. Eu sou Marcele Alves, atuo como gerente de comunicação e marketing na Stratner. É um grande prazer estar com vocês em mais um dia de Web Meeting, onde a gente está celebrando nossos 70 anos. Amanhã é o último dia do evento, então eu convido a todos vocês a se manterem conectados na plataforma, na Stratner On, e aproveitarem as condições comerciais especiais que a gente preparou. Eu estou muito orgulhosa em dividir com vocês o quanto que a gente está compartilhando com a nossa rede de conhecimento, temas relevantes que vão ao encontro do nosso propósito de desenvolver conhecimento e trazer inovação para antecipar o futuro da saúde. Na segunda-feira a gente vai ter um papo muito bacana com a doutora Mariana Perrone, e um dos pontos tocados por ela foi como os dados podem ajudar no melhor diagnóstico e monitoramento da saúde. Como isso pode nos ajudar, né, numa melhor avaliação de tratamento. E hoje a gente vai entrar, entre outras abordagens, sobre como essas evidências podem auxiliar a análise de novas tecnologias médicas para incorporação no SUS e no rol da ANS. E a importância do valor dessas inovações médicas frente às necessidades que os sistemas públicos suplementar precisam, né, que eles necessitam. E para essa conversa, a gente está aqui com Ernesto Nogueira, que é CEO da Valu Connect, MBA da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e presidente da Global MedTech Reimbursement Roundtable. Seja bem-vindo, Ernesto. Muito obrigada pelo convite. Vou deixar você com a palavra agora. Daqui a pouquinho o Ailton se junta a gente. E se forem surgindo no chat, para quem está aqui acompanhando a gente ao vivo, coloque, por favor, a hashtag antes de fazer a sua pergunta. E a gente vai pegando aqui, vai monitorando para poder passar para o Ernesto, tá bem? Muito obrigada a todos pela presença e até daqui a pouquinho. Perfeito. Boa noite a todos. Eu sou o Ernesto, CEO da Valu Connected. Muito obrigado, Marcele e Ailton, pelo convite. Agradeço a Stratner pela oportunidade de participar do evento Stratner On, Web Meeting 2020. E o meu objetivo nessa palestra hoje, nessa conversa que a gente vai ter, é focar um pouco na visão do Brasil como um país que se desenvolveu muito na área da saúde nos últimos anos e que passou a ter um papel de protagonismo no cenário mundial de inovações de tecnologia em saúde. Nós vemos até que na situação atual do Covid, na iminência de chegar uma vacina em breve, o Brasil realmente está na fila, bem na ponta da fila, na frente, para ser um dos países que possa ter esse benefício. Então, também mover um pouco daquele, talvez, preconceito, seja um pouco de falar que o Brasil é um país que não tem abertura para inovação médica, isso é algo que pode ser caro para o Brasil, ao contrário, existem necessidades no sistema suplementar e do SUS, sistema público no Brasil, que são bem pertinentes para a incorporação de tecnologias médicas. Nós vamos ver exemplos nessa apresentação, e o plano é fazer uma apresentação mais estratégica. Claro, se alguém tiver alguma coisa mais técnica de pergunta sobre evidência, sobre análise econômica, a gente pode conversar sobre isso também, mas o intuito é realmente ver essa parte mais de estratégico das tecnologias em saúde. Bom, antes da gente começar, mais uma vez, muito obrigado à Stratner, e vamos iniciar então falando um pouco do mercado de tecnologia médica. Deixa eu só passar aqui o slide. E o que eu queria falar para começo é o que, se a gente considerar a indústria de tecnologia em saúde, e essa indústria ela é composta de 3 áreas. A primeira área, dispositivos médicos, a segunda, diagnósticos, e a terceira, saúde digital. Se a gente considerar essa indústria de tecnologia médica, nenhuma outra indústria lança mais produtos no mercado do que nós. Em verdade, a cada 50 minutos, uma nova tecnologia médica chega ao mercado. Mais uma vez, eu não estou falando de farmacêutica, é bem inovadora também, mas nesse caso mais os produtos médicos. E cada um desses produtos fica no mercado cerca de 18 a 24 meses. É um ciclo de vida relativamente curto. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando numa empresa grande, numa antiga função que eu tinha no Brasil, e nessa função, eu acabei fazendo uma compilação de toda a evidência clínica, econômica, o que se chama um dossiê de valor, para um certo produto da empresa. Eu fiz em 3 meses, que é um tempo razoavelmente rápido. E eu, com muito orgulho, entrei até a sala do meu diretor, mostrei o relatório, o dossiê que eu tinha impresso, e ele falou: Ernesto, parabéns, excelente, só que a gente já tem outro produto no mercado. Então, o ciclo é muito, muito rápido. E se a gente contar pelo número de patentes, número de produtos no mercado, ninguém chega sequer perto da indústria médica.
Bom, existem fatores positivos quanto a isso, mas uma preocupação logo aparece. Com tanta tecnologia vindo ao mercado, não existem recursos para todas essas tecnologias. É impossível o mercado de saúde, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, possa absorver essas tecnologias. O que isso aconteceu, o que esse impacto gerou na maneira de se abordar o mercado. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira em 90, lá na indústria médica, eu trabalhava em vendas de produtos médicos. Naquele momento, você falar que você trabalhava para tal empresa ou falar que você representava tal marca era mais do que o suficiente para colocar você muito próximo na porta do comprador, na porta do tomador de decisão. Só que o tempo foi passando e a diferença técnica entre um produto e o outro, embora ainda exista, começou a diminuir. Os produtos começaram a ficar, em geral, mais similares. Claro que existem produtos completamente inovadores, ou produtos que são difíceis de serem copiados, mas a grande massa dos produtos começou a ficar mais semelhante. E aí a indústria criou um novo cargo, né, os líderes de opinião, principalmente com os médicos, desenvolvendo aquele relacionamento de que eu conto com a minha qualidade técnica, mas eu quero também contar com o apoio de um profissional médico, um médico, um enfermeiro, ou alguém da área da saúde que vai me ajudar a transmitir essa mensagem importantíssima, também de benefícios clínicos, e o valor para o mercado de saúde. E é nesse estágio que muitas das empresas ainda estão. O que aconteceu com o passar do tempo, e de novo, imagina uma enxurrada de produtos médicos chegando ao mercado. Certas pessoas começaram a perguntar, por que eu tenho que pagar por isso? Essa tecnologia vale a pena? Por que nós temos que mudar ou fazer o upgrade para essa tecnologia nova? Então, com essa base de perguntas, outras pessoas que não vestem jalecos, mas vestem terno e gravata, e que estão mais acostumadas a planilhas de Excel do que acostumadas a estudos clínicos, começaram a aparecer no mercado. Começaram a ter voz e perguntar qual que é a relação desse produto. E nessa situação, gerou-se a necessidade de demonstrar valor. E a noção de que existe uma inovação tecnológica, uma tecnologia médica, mas também existe uma tecnologia médica com valor, que atinge uma certa necessidade, que atinge um certo propósito. Então, é esse conceito que eu queria colocar, que nós estamos numa indústria que já é muito inovadora, mas olhando para esse aspecto, na outra ponta, também temos sistemas de saúde, inclusive o brasileiro, começando pelo brasileiro, que necessitam da grande parte dessas inovações, mas nem todas vão conseguir chegar aos pacientes, porque nem todas conseguem demonstrar o valor. Mas vamos falar um pouco do sistema do Brasil. E falando um pouco do sistema do Brasil, eu vou falar da Vale Connected no final, mas muito brevemente, eu sou brasileiro, mas eu também sou residente nos Países Baixos, que a gente conhece popularmente como Holanda. E eu tenho experiência em sistemas de saúde de praticamente o mundo inteiro, especialmente a Europa e os Estados Unidos. E eu posso dizer categoricamente que o sistema brasileiro, o sistema de saúde brasileiro, não fica devendo para outros sistemas. Ele não é melhor ou pior, ele é diferente. Nós atingimos um nível de desenvolvimento, considerando que somos um país de dimensões continentais, que é de fazer inveja para muitos países. E outros países que parecem mais avançados, quando a gente olha na parte do sistema, não são tão mais avançados assim, ou nem são tão avançados, só que a gente está comparando a população de um estado brasileiro versus uma população do tamanho do Brasil. Mas vamos olhar um pouco para o nosso sistema. Se a gente imaginar a população do Brasil, que é a população dos últimos dados, de cerca de 212 milhões de pessoas, é uma população enorme, espalhada num território muito, muito grande, maior que a Europa Ocidental, por exemplo. Cerca de 22% dos brasileiros têm cobertura suplementar, quer dizer, 22% dos brasileiros têm acesso a um plano de saúde, têm um plano de saúde, deixando cerca de 165 milhões de pacientes, ou seja, 78% da população, dependente exclusivamente do SUS, um sistema público voltado que um percentual da população não tem acesso, a não ser que pague do próprio bolso, mas não tem acesso ao sistema suplementar. E na questão dos custos, dos custos anuais, deixa eu só mudar um pouquinho a janela aqui, para não ficar pronto.
dos custos anuais, o SUS, ele, considerando as esferas dele, ele gasta, federal, estadual e municipal, ele tem um gasto menor que o sistema suplementar. Ou seja, são dois sistemas com características distintas. Um atende uma população enorme e tem uma verba per capita que é menor, outro que atende uma população menor, mas tem um custo maior, mas também um custo unitário maior também. Então, olhando esses dois sistemas, embora eles se intercalem de diversas maneiras, são com os dois mundos diferentes. E eles têm as suas necessidades diferentes também para inovações médicas. Olhando a questão do SUS, se a gente olhar o sistema do SUS, é um sistema centralizado, no sentido de termos apenas um único tipo de pagador. Claro que temos o Ministério da Saúde, a esfera federal, e as secretarias estaduais e municipais, e as comissões bipartite e tripartite também. Mas o pagador, a fonte pagadora é a mesma, é o governo, os governos brasileiros. E existe um processo único de avaliação de tecnologias, que é com a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A CONITEC, também no passado, que nem chamava CONITEC, chamava CITEC, ela tinha um papel de seguidora dos âmbitos internacionais, de avaliação de tecnologia, de analisar se certa inovação médica valeria a pena ser colocada dentro do SUS. E ela tinha um papel de seguidora de outras organizações. Hoje, a CONITEC tem um papel de protagonismo mundial. Nós temos as redes internacionais de avaliação de tecnologia, por exemplo, a INATA, o HTAI, redes específicas de uma certa região, como a EUNETA, e a rede europeia de agências de avaliação de tecnologia em saúde, e a CONITEC realmente ela tem um protagonismo frente a essas organizações também. Na foto inferior, vocês me veem, eu estou bem mais magro do que eu estou hoje, que foi na defesa que nós fizemos na CONITEC da ventilação mecânica invasiva domiciliar. Hoje, o SUS paga por ventilação mecânica invasiva domiciliar, nós fizemos uma análise, mostramos os benefícios, isso foi em 2018. Quem quiser saber mais, é o relatório da CONITEC número 346, que foi aprovado. E hoje, com a questão da Covid, imagina quantos pacientes não estão se beneficiando hoje de receberem pago pelo SUS a ventilação em casa e não terem a necessidade de ir para os hospitais. Mas isso é só um aspecto de como uma incorporação de uma tecnologia é realmente importante para um aspecto, para uma situação que às vezes a gente nem esperava. Já se tinha uma ideia da quantidade de pacientes que iam para o hospital do SUS só para receber ventilação, que poderiam ter recebido em casa, e agora, com uma pandemia dessas, a situação fica ainda mais evidente. Um outro fato que eu quero destacar no SUS, e aí eu coloco o SUS realmente no topo, no patamar mais alto que eu possa colocar, considerando o sistema de saúde no mundo inteiro, que a gente tem contato, nossa empresa Vale Connect tem contato, é a disponibilidade de dados que existem no SUS. Por fato de ser um pagador único, o nível de informações, de detalhamento de informações que se pode obter no SUS é muito grande. Isso permite que políticas de saúde, estratégias de saúde possam ser feitas de maneira muito eficiente. É claro que temos diversos problemas de implementação, eu não estou aqui nem para defender, nem para atacar o SUS. Estou falando simplesmente os fatos que, comparando com países que aparentemente têm grandes dados em saúde, por exemplo, a Alemanha, uma vez que o paciente sai do hospital na Alemanha e entra no sistema ambulatorial, perde-se aquele paciente, que é um sistema completamente diferente de dados, no caso que se chama EBM. No SUS, não. O SUS consegue se ter esse acompanhamento melhor. E, claro, nós temos a questão de incorporar os produtos do SUS, mas temos as autonomias das secretarias estaduais e municipais, que podem olhar para uma certa tecnologia que seja, claro, regulamentada, aprovada, e dedicar verba para aquela tecnologia. Ou seja, é um sistema que tem um âmbito de atender uma população continental, numa área também continental, tem os seus desafios, tem os seus problemas, mas tem bastante dados, bastante informações, e um sistema de avaliação de tecnologia que é um sistema de nível mundial. Esse é o SUS, que talvez alguns de nós não conheçam, mas que é um sistema muito, muito apropriado e ávido para avaliar tecnologias que possivelmente causem benefício ao SUS, mas também, se não causarem, não mata, porque também incorporar. No outro âmbito,
nós temos o sistema suplementar, que são as operadoras de planos de saúde. Aí já começa uma diferença, que ao invés de termos um tipo de pagador, nós temos 5. Nós temos autogestões, seguradoras, medicinas de grupo, cooperativas médicas e filantropia. E elas são bem diferentes entre si. Se a gente pegar uma seguradora, que é uma instituição financeira, é bem diferente de considerar uma medicina de grupo, que é basicamente uma operadora que pode ter o seu próprio hospital, o seu próprio prestador de serviço. A visão é diferente. Existe um processo também único e periódico de incorporação de tecnologias no rol da ANS. Entretanto, o rol, o nome completo, que é o rol de procedimentos e eventos, ele incorpora, como diz, procedimentos e eventos na ANS, que é a lista, no rol, que é a lista de cobertura mínima para todas as operadoras no Brasil. O rol não incorpora em si produtos médicos, incorpora procedimentos. Ou seja, se existe uma inovação médica, mas essa inovação é utilizada dentro de um procedimento que já está no rol, a princípio, não há necessidade de se aplicar para o rol. Essa revisão ocorre a cada 2, digamos 3 anos, oficialmente a cada 2, mas a situação está um pouco incerta agora, também existe uma pressão que ninguém esperava, mas a princípio a cada 2, digamos 3 anos, existe essa revisão do rol. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta as operadoras, ela demanda que as operadoras mandem os dados de atendimento, os dados de atenção à saúde para ela, para a ANS, para ela compilar num sistema o TUS, terminologia única do sistema suplementar, e disponibilizar esses dados. Entretanto, quando comparado com o SUS, os dados disponíveis no sistema suplementar são limitados. Quando se necessita fazer um levantamento de custos, de dados detalhado no sistema suplementar, é necessário uma pesquisa primária. É plenamente possível de ser feita, mas, em geral, são dados que não estão, em primeiro momento, disponíveis. E da mesma forma que as secretarias estaduais e municipais têm a sua autonomia, assim também têm as operadoras. Uma vez que as operadoras tenham o rol, que o que está no rol deve ser coberto, outras tecnologias ou procedimentos que não estejam incorporadas dentro do rol através de procedimentos ou procedimentos novos, se existirem valor para esses procedimentos, as operadoras sim estão dispostas a olhar e elas podem olhar e considerar e, se for o caso, incorporar esses procedimentos dentro da sua carteira ou na sua específica situação. Essa foto mostra uma apresentação que fizemos com uma grande operadora também em São Paulo. Digo também porque aqui em São Paulo, o nosso escritório fica em São Paulo, no Brasil, no qual estivemos discutindo um procedimento que não estava no rol, mas que estava regulamentado pela Anvisa, claro, mas que proporcionava benefícios clínicos e econômicos que não poderiam ser descartados, ou seja, uma inovação médica significativa. Olhando esses dois sistemas, o sistema suplementar e o SUS, quais são as principais necessidades que a gente identifica? E quais são os problemas, os pontos de atenção que poderiam enaltecer, ou que realmente enaltecem a importância de ter uma inovação médica? O primeiro ponto, é claro, a necessidade de reduzir os custos em saúde. Isso infelizmente, algo que provavelmente vai se tornar mais forte, porque o SUS ele é financiado por impostos e o sistema suplementar, mais de 90% das vidas cobertas do sistema suplementar são vidas de empresas, ou seja, funcionários de empresas. Uma vez que existe um desemprego, existe uma queda no sistema suplementar de faturamento, que existem menos pessoas vão perder a cobertura, e o Brasil vai passar, assim como todos os países do mundo, já está passando por uma situação econômica que vai exigir atenção. Então, no mínimo, por um motivo de prevenção, redução dos custos em saúde é algo que é uma necessidade no Brasil, ainda mais em comparação a outros países que a gente possa considerar. Além da redução dos custos, a melhora na qualidade. Melhora na qualidade significa deixar o paciente saudável ou melhorar a condição do paciente, até um ponto que seja possível, para que ele ou ela necessite de menos recursos de saúde, para ter uma condição de vida melhor. Condição de vida melhor também significa um sistema de saúde mais
mais eficiente. Ou seja, eu consigo fazer mais com a estrutura que eu tenho. E a eficiência operacional é um grande problema para o SUS também, porque em várias situações, a aquisição de certas tecnologias ocorre com verbas de hospitais universitários ou os centros universitários que adquirem tecnologias médicas de alto potencial de valor. Entretanto, não existe dentro do SUS maneiras de financiar os procedimentos que são necessários para aquele tipo de investimento. E aí nós temos materiais, capitais que não estão parados, mas eles são utilizados, mas eles têm, por exemplo, uma capacidade de 20 usos por dia e são utilizados talvez 5 vezes por semana. Inclusive, um dos casos que eu vou apresentar aqui, nessa sessão, é relacionado a isso, a um hospital no Rio de Janeiro. Mas, basicamente, são essas principais necessidades. Temos que reduzir os custos, melhora na qualidade e aumento da eficiência operacional. Tendo dito isso, quando a gente fala de inovação médica, geralmente nós temos 3 barreiras que são apresentadas por esses mesmos sistemas que consideramos. A primeira é, inovação médica é cara. Realmente o preço da inovação médica é muito alto, a gente pode não ter a verba para isso, não sei se sabemos se vale a pena. O outro aspecto é a complexidade. Será que a gente consegue incorporar esse procedimento, e aí inclui desde infraestrutura, passando por treinamento, ou só o treinamento, dependendo do tipo da tecnologia médica que se considera, e a utilização. Vale a pena a gente incorporar isso para tratar 1, 2 pacientes, ou a gente tem nós temos uma população que vai ser beneficiada por essa tecnologia médica? Em geral, a barreira mais enaltecida é a questão do preço da tecnologia médica. E o preço é algo psicologicamente muito fácil de ser questionado, primeiro que já vem numa etiqueta, mas existe uma diferença muito clara entre o preço de uma tecnologia médica e o custo em saúde. E explicando isso de uma maneira mais detalhada, o preço de uma tecnologia médica faz parte do custo total em saúde. E isto é algo que também vemos que tanto as operadoras como a Conitec pelo SUS têm uma percepção muito clara sobre isso. E, claro, existem certos aspectos que precisam ser diferenciados, mas essa é uma divisão que já existe na mentalidade dos tomadores de decisão. E vamos falar um pouco de preço agora, vamos falar um pouco de preço. Uma pergunta é, as tecnologias médicas, inovações, são realmente caras? E eu lembro uma vez quando isso foi na década de 90, no final da década de 90, eu estava numa palestra que falava de economia da saúde, e eu entrei e tinha essa palestrante que tinha uma base acadêmica muito grande, e basicamente ela começou a palestra dela dizendo, todo mundo sabe que o motivo da saúde estar cara é porque o custo das tecnologias médicas é alto, como se fosse o grande vilão. E eu incorporei isso. E eu falei, bom, então acho que praticamente acabou. A solução é diminuir o preço da tecnologia médica, seja com redução de impostos, ou seja, redução dos preços, enfim, esse é o problema. E comecei a estudar, e comecei a fazer parte de grupos internacionais de estudo, e comecei a olhar também as evidências. E aí começamos, porque montamos grupos de discussão. E os dados começaram a aparecer, e vimos que a situação não é exatamente esta, voltando na questão da diferença entre o preço e o custo. Na Europa, se a gente considerar todo o custo em saúde de lá, em média, tecnologias médicas representam 7,5% dos custos, que é essa fatia azul. Ou seja, dentro dessa fatia azul, se considerar a Europa, temos aí dispositivos médicos, diagnósticos e materiais de saúde digital, produtos de saúde digital. Muito bem. Olhamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam um dos sistemas mais ineficientes do mundo, onde se gasta muito e o retorno obtido em relação ao investimento feito não é proporcional. Outros países gastam bem menos e o retorno é bem melhor, tanto em resultados clínicos como em qualidade. Enfim, como que um mercado que é muito ineficiente seria, se a Europa, que aparentemente é eficiente, o gasto percentual é de 7,5%.
Nos Estados Unidos, na verdade, é ainda menor, são 6%. Esse gráfico de barras que é possível ver, as barras vermelhas mostram o crescimento do custo da saúde americana e as barras azuis mostram especificamente qual que é a parte disso que representa das tecnologias médicas. E esse estudo já foi feito, ele vai ser publicado novamente, e os resultados que chegam, se eu não me engano, até 2018, são basicamente idênticos, de 6,1%. Essa participação cresce para 35%, 40% se a gente foca apenas em equipamento de capital. E aí vem a questão, analisando o Brasil, os dados que nós analisamos, chegamos ao mesmo valor, que tecnologias médicas não representam a grande parte dos custos em saúde. E com esse pensamento, eu quero apresentar o primeiro caso, que é o caso da tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, que é o PET-CT, que é um exame que está na moda discutir o PET-CT. Muitos pacientes oncológicos querem o PET-CT, que é um exame que, basicamente, ele olha o metabolismo e a anatomia das células do corpo humano, ele injeta uma substância com glicose e levemente radioativa para ver esse metabolismo, mas ele não é indicado para todos, ele não traz benefícios em várias situações. Outras, ele traz benefícios enormes na questão de se adequar ao tratamento, ver a resposta do paciente ao tratamento, ver o comprometimento ou não de um certo tecido, mas não é um exame que deve ser feito por todos a princípio. Então, esse caso estudo é baseado num artigo publicado, no final a gente mostra as referências, no Rio de Janeiro, mais especificamente no INCA, no qual foi analisado o custo de um PET-CT dessa inovação dentro do SUS. O PET-CT está incorporado dentro do SUS. A princípio, alguém pode pensar, poxa, mas se está incorporado no SUS, significa que está disponível, tem que estar disponível em todo o Brasil. Não é bem assim. O SUS pode incorporar tecnologias e, pelo nível de alta complexidade, isso está, inclusive, descrito dentro do PET-CT, esse exame pode ser disponibilizado em certos centros de referência, sendo que, onde não há disponibilidade de PET-CT, o paciente deve ser encaminhado ao centro de referência para oferecer o teste. Então, não é um exame que nunca vai ter em todos os hospitais do Brasil, não existe em todos os hospitais de nenhum lugar do mundo, mas é algo que está dentro do SUS. Se a gente falar na questão da utilização, que aumenta a eficiência, que é um dos grandes problemas, o PET-CT, ele, pelo menos no estudo que foi considerado, o equipamento tem uma capacidade para fazer 20 procedimentos por dia. Mas ele estava fazendo 5, pelo número por outros fatores também estruturais. Com 5 procedimentos por dia, o custo médio do procedimento era de R$ 3.150. Mas a partir do momento que se faz uma estimativa para 10 procedimentos ao dia, esse custo cai em 36,5%. Eu não estou colocando a mensagem de maneira alguma que o PET-CT ou qualquer tecnologia médica deveria ser oferecida para o máximo possível de pessoas. Não. O que eu estou dizendo é que o PET-CT e qualquer outra tecnologia médica deve ser utilizada da maneira mais eficiente possível, o que implica não só ter toda a parte estrutural para aquela utilização, mas também ter os caminhos, sejam os caminhos de reembolso, os caminhos clínicos, de guias clínicas, para que os pacientes cheguem até aquela tecnologia. No momento do estudo, não era possível fazer 10 procedimentos, mas eles estavam encaminhando nesse sentido. Um outro aspecto do estudo, vamos ver o percentual dos custos, do custo do PET-CT. Foram feitos, basicamente, para chegar nesse custo por dia, como que foi a composição dos custos. E aí entraram custos que eram diretamente relacionados ao PET-CT, que são os custos em laranja, e os outros custos que estão em tonalidade azul são custos que já existem no sistema do SUS, já existem no SUS, que é essa perspectiva do SUS, como eu comentei. E já estariam lá com ou sem PET-CT, só que eles foram alocados naquele momento porque é necessário para o PET-CT. Então, por exemplo, a limpeza da sala, o custo da limpeza da sala foi alocado para aquilo. O salário dos profissionais, aqueles profissionais que foram envolvidos no procedimento. E com 5 exames por dia,
o custo direto do PET-CT representa o preço, entre aspas, do PET-CT, que inclui o equipamento, o insumo, a manutenção, o preço do equipamento está incluído, representaria 37% dos custos de um ano. Se fossem 10 exames, cairia para 29%. Ou seja, o preço da tecnologia que é o laranja, faz parte dos custos totais de tecnologia em saúde. E quanto mais se utiliza tecnologia, mais se reduz o custo total por paciente, mais eficiente se torna neste caso. Isso, claro, foi considerado uma perspectiva do SUS para esse estudo. E aí a gente vai para o sistema suplementar. No sistema suplementar, e é o último caso que eu vou colocar, antes da gente entrar na conclusão, é o caso do sequenciamento de nova geração, que é mais especificamente dentro do NGS, que é o Next Generation Sequencing, que a gente traduz como sequenciamento de nova geração, o sequenciamento do genoma completo, que é um estudo muito completo, muito detalhado, de se tomar todo o genoma de uma pessoa e, basicamente, buscar identificar o que existe uma possível indicação de um novo tratamento ou entrar em detalhes de um tipo de câncer. Por exemplo, antes câncer de pulmão era câncer de pulmão, hoje existem 50 tipos de câncer de pulmão, cada um com uma droga que é mais eficiente, uma vez que se identifica esse tipo de câncer. Mas eu vou falar um pouco de doenças raras aqui. E doenças raras é um nome que é um pouco injusto, porque se a gente analisar uma doença rara, a incidência daquela doença é baixa. Mas se a gente analisar o conjunto de doenças raras, 40% a 50% da população brasileira tem algum tipo de doença rara. E o que acontece é que é muito difícil identificar qual que é a doença rara de uma pessoa. Eu lembro de um caso de uma mãe, isso a gente obteve um caso de um projeto que nós tivemos, que essa mãe conversou conosco, ela era uma dentista, inclusive, e ela tinha um filho que tinha dificuldades de andar, ele conseguia andar, mas não andava muito bem. E ela levou para ortopedista, fisioterapeuta, vários tipos, inclusive neurologista, e ficou nesse caminho por 3, 4 anos. E ninguém conseguiu identificar exatamente o que o filho dela tinha. Ela gastou tempo, gastou recursos, ela tinha cobertura de plano de saúde, vários honorários médicos foram pagos. Não se chegou a uma conclusão. Um dia, ela, por algum motivo, cruzou uma palestra sobre sequenciamento de nova geração. Ela, enfim, se interessou muito, conversou com o médico dela, e o filho fez a sequenciamento de nova geração e foi identificado o tipo de doença que ele tinha, que era uma doença rara. Foi dado um medicamento e o filho começou a andar quase que normalmente, uma melhora que nunca havia ocorrido. É claro que foi uma situação muito específica, não é todo mundo, de novo, que deve fazer o sequenciamento de nova geração. Mas essa foi a entrevista, foi parte de um trabalho nos quais nós identificamos que, em geral, o tempo médio para se diagnosticar uma doença rara no Brasil é de 8 a 10 anos. Nesses 8 a 10 anos, o paciente vai ficar que nem aquelas bolinhas de fliperama, indo de um lado para o outro, buscando várias opiniões, tentando juntar um cenário para identificar o que está acontecendo, versus com sequenciamento de nova geração, que você tem uma solução, um diagnóstico muito mais rápido. No caso, claro, não vai ser o primeiro diagnóstico a ser feito, mas, em geral, leva cerca de 6 meses. Então, a gente entender o impacto disso em custos, eficiência e qualidade. Isso realmente é algo que faz muita diferença, colocando essa tecnologia logo no início. E tanto é que o NGS já está incorporado no rol da ANS, claro que com a diretriz de utilização técnica, a qual indica que é um geneticista que deve indicar, devem ser feitos exames prévios, é uma lista de doenças que podem ser consideradas para a NGS. Não é fácil, mesmo sendo no rol, ter essa indicação, mas já foi dado o primeiro e o segundo passo, já foi reconhecido o valor dessa tecnologia dentro do sistema suplementar. Existem barreiras burocráticas, administrativas, existem motivos para essas barreiras existirem, mas é um sistema que já viu o valor desta tecnologia. E aí a necessidade da inovação médica para o SUS e o sistema suplementar.
Se a gente voltar naquele slide que nós comentamos sobre a necessidade de reduzir os custos, melhora na qualidade e aumento da eficiência, quando a gente tem uma tecnologia com valor, inclusive essas duas que eu acabei de apresentar, nós temos essa possibilidade de atender esse tipo de necessidade, que é muito específica para o sistema brasileiro. Reduzir o custo total do caminho, da jornada do paciente, especialmente no SUS, porque o paciente que depende do SUS, ele vai sempre voltar para o SUS. Um paciente no sistema suplementar, ele pode escolher certas coisas ou certos aspectos que não são cobertos pelo sistema suplementar. Mas pensando na jornada inteira do paciente, ter uma inovação médica de valor logo no início, isso ajuda em muito a melhorar clinicamente e também financeiramente o resultado daquele paciente. Como comentei, clinicamente a melhora na qualidade e o aumento da eficiência, ou seja, fazer mais com aquela situação. Pensando, por exemplo, naqueles hospitais ou sistemas que têm uma tecnologia inovadora, mas que se ela pudesse ser mais utilizada, e às vezes por barreiras também financeiras, que no momento impedem, teria uma eficiência maior. O que nos leva também a um ponto, o último ponto que eu queria apresentar, e daí a gente vai começar a fazer a conclusão, que é o ponto das evidências, que a Marcele comentou no início. As evidências, elas são geralmente avaliadas por aquela hierarquia de Oxford, que foi criada na Universidade de Oxford, que foi desenhada com medicamentos em mente, para farmacêuticos. E existem certas coisas que são valoradas, por exemplo, um estudo duplo cego, no qual o profissional fazendo a intervenção não sabe exatamente qual a intervenção que ele está colocando e o paciente não sabe. Se a gente pensar num ambiente de fármaco, se eu vou te dar um placebo ou uma pílula de um medicamento que realmente tem ação, eu consigo disfarçar isso. Tanto eu como não vou saber, o investigador, como o paciente também não vai saber, mas existe uma maneira de controlar isso. Se a gente pensar numa cirurgia, por exemplo, como que eu vou fazer uma cirurgia duplo cego para comparar uma cirurgia robótica com uma laparoscópica com uma aberta? Esse sistema é impossível. O médico precisa ver o que ele está operando e o paciente, depois que ele acordar, ele vai ver pelas cicatrizes se ele foi, pelo menos, se ele foi aberto ou minimamente invasivo. O que eu quero dizer é que o mundo tem avançado de uma maneira diferente de obter evidências, seja de real world data, que é dado de mundos reais, mas também mecanismos que possam avaliar as tecnologias de valor, de potencial valor, de uma maneira acelerada. No ano passado, nós fizemos um trabalho na Europa, que é onde fica o nosso escritório principal, com a MedTech Europe, que é a Associação Europeia de Empresas Médicas. E nós detectamos diversos mecanismos que os países europeus usam para inovações médicas que ainda não tenham a evidência clínica de estudos randomizados, ou estudos de coorte, ou estudos grandes. Ao invés de dizerem, não, a gente vai esperar até que vocês tenham a evidência que a gente considera ideal, o que eles dizem é, não, a gente não pode esperar. Você tem uma tecnologia que provavelmente causa um valor que nosso sistema precisa, e nós vamos pensar de maneiras de avaliarmos a sua tecnologia de uma maneira acelerada, mas também limitada. Então, sem entrar muito em detalhes, a gente pode ver aqui no eixo vertical, quanto mais para cima a gente vai, mais esses mecanismos são voltados em controle de custos. Então, por exemplo, no Reino Unido, Innovation Technology Payment é uma maneira que se coloca, uma vez que tem uma tecnologia que potencialmente tem valor, o governo do Reino Unido vai prover uma verba, e é aquela verba, para se avaliar a tecnologia. Se dentro daquela verba os resultados forem positivos, claro, considerando todos os aspectos éticos e clínicos, a tecnologia segue e entra no sistema de saúde. Caso contrário, não. Num outro âmbito, e a Alemanha e a França são muito presentes nisso, na linha horizontal, que são aqueles produtos que devem ser avaliados, tecnologias que vão ser avaliadas de uma maneira acelerada, claro, porém, estritamente numa questão clínica, no estudo clínico. A diferença é que, enquanto se faz o estudo, se trata ou se diagnostica, dependendo do tipo da tecnologia, o paciente. Mas o âmbito, e o verde, que é um pouco de cada um dos dois. Mas o âmbito não se pode esperar
para aumentar as necessidades de um sistema, sendo que talvez possa-se ter o benefício de uma avaliação mais rápida de uma inovação médica. Isso é tudo lindo. Isso ocorre na Europa. A Europa, lembrando que 96% do mercado europeu é público, é financiado pelos governos, a participação privada é muito pequena, em média, em questão de valor. Mas e no Brasil? No Brasil também temos esses mecanismos. E como eu falei, o Brasil não fica a dever em nada para ninguém. Se as coisas aqui parecem ser compradas de maneira diferente, é porque o Brasil é diferente. Nós temos um sistema único, não um sistema único no sentido do sistema único suplementar, mas um sistema de saúde que simplesmente não se compara totalmente a qualquer outro do mundo. A ANS já tem vários projetos de remuneração baseado em valor, também para avaliar tecnologias de uma maneira mais acelerada, e isso conta com participações de sociedades médicas, provedores, operadoras de planos de saúde, e existe essa possibilidade de avaliação. É claro que, como eu comentei no início, existe uma diferença entre ser apenas uma inovação, por ser uma inovação, e outra uma inovação com valor. Não é porque um produto é mais fácil de utilizar, ou mais bonito, ou brilhante, que ele tem que ser incorporado. Por outro lado, inovações que tragam valor, que ainda não geraram aquele nível de evidência, mas que são promissoras e que atendam às necessidades do sistema brasileiro, serão consideradas. E aí, para finalizar nos pontos de reflexão, primeiro, assim, a gente ter a ideia de que não é porque uma tecnologia é cara que a gente já vai colocar uma barreira. É interessante entender, é cara em relação a quê? Qual que é o contexto dos custos associados com aquele procedimento ou com aquele paciente naquela condição? E é fundamental entender como que a inovação médica, a tecnologia, vai atender um problema que existe no sistema. Nós, seres humanos, reagimos muito mais à dor do que à oportunidade. Nós temos muito mais anseio para resolvermos uma dor que nos incomoda do que tomar uma oportunidade. Então, colocar uma tecnologia que possa melhorar, algo assim, não é tão forte quanto posicionar uma tecnologia que vai resolver um problema de custo, ou vai melhorar a utilização, a eficiência, ou melhorar a qualidade. É muito importante esse ponto na maneira de posicionar o valor de uma tecnologia e se analisar esse valor, e é assim que elas são analisadas. Toda inovação tem a sua indicação clínica. Não existe inovação tecnológica que serve para todos. Assim como eu comentei no exemplo do PET-CT, é claro que uma utilização maior do PET-CT reduz o custo por diagnóstico, mas isso de forma alguma, e não tem nada a ver em dizer o PET-CT deve ser usado para todos os pacientes que possam utilizar o PET-CT. Não é assim, existem indicações específicas para isso. E a geração de evidência é fundamental, como já foi comentado. Entretanto, existe já a compreensão de que em diversas situações gerar evidência anda junto com gerar valor. Em situações controladas, de avaliar o valor de uma tecnologia, embora de uma forma limitada, mas não esperar até que o estudo perfeito seja publicado, porque os próprios pacientes não podem esperar por isso. Tendo dito isso, eu deixo aqui a lista das referências. Eu tenho certeza que a Stratner vai disponibilizar depois a apresentação, mas quem quiser saber mais depois, aqui estão as referências. E, basicamente, como eu falei, a Value Connected é a empresa que eu fundei, eu sou o CEO, é a líder empresa na Europa hoje para quantificação e demonstração do valor de tecnologias médicas. Nosso escritório central fica em Haia, nos Países Baixos. Nós temos outro escritório também em Berlim, na Alemanha, na rua bem central, Potsdamer Platz, e um escritório em Pinheiros, em São Paulo. Somos 36 associados em 30 países diferentes. Então, com toda essa experiência internacional, eu posso dizer que sim, o sistema de saúde do SUS, o sistema suplementar, precisam das tecnologias médicas, porque estão em desenvolvimento, estão em crescimento, e é esse momento de protagonismo que o nosso Brasil se encontra agora, ainda mais nessa situação que vivemos de pandemia. Termino a apresentação aqui, no caso fico aberto para as perguntas. Muito obrigado de novo, Stratner, pelo convite, fico atento a qualquer tipo de pergunta, e deixo meus contatos se alguém quiser visitar também a Value Connected ou fazer qualquer tipo de contato direto. Muito obrigado. Perfeito, Ernesto, muito obrigada pela apresentação. A gente está aqui com o Ailton, que é diretor de marketing, veio somar com a gente aqui nesse bate-papo.
E acho que ele tem algumas perguntas para trazer para você do que veio pelo chat. Perfeito. Isso mesmo, Marcelo. Primeiro, parabéns, Ernesto, pela excelente apresentação. Alguns pontos aí muito relevantes em toda essa dinâmica, né, que é fundamental para que a gente tenha um sistema cada vez melhor com a introdução das tecnologias de ponta aí, de Europa e Estados Unidos. Sim, temos aqui algumas perguntas. Deixa eu começar aqui a te endereçar. Você acha necessário mudar o modelo de remuneração dos hospitais para viabilizar a adoção de tecnologia? Não, porque não existe modelo de remuneração perfeito. Se a gente começar a mudar o modelo, sempre vai ter um problema relacionado. O modelo mais simples é o modelo de verba. O hospital tem uma certa verba, ele vai utilizar aquela verba. É um modelo muito simples de ser acompanhado, porque basicamente basta você checar a sua conta bancária ou a conta bancária do hospital toda semana, todo mês, quando você queira. Por outro lado, imediatamente cria uma limitação no uso de tecnologia. Se eu tenho uma verba anual e chega em setembro, eu estou com certos problemas com essa verba, coitados dos pacientes que vão chegar em outubro, novembro e dezembro. Por outro lado, a gente tem o pagamento por serviço, o fee for service, mas que tem várias capilaridades também, mas basicamente, quanto mais procedimento eu fizer, mais eu vou receber. Isso, claro, instiga, dá a motivação de se tratar mais, se fazer o melhor. Por outro lado, perde-se um pouco o controle. É difícil ter um controle nisso. Então, o meu ponto e eu explicando esses dois extremos, creio que não vale a pena mudar o modelo fundamental de remuneração, mas sim é necessário mudar a cultura, de entender como que nós podemos analisar uma tecnologia médica, seja dentro de um hospital, de uma maneira metodológica, não apenas focada no preço ou no outros aspectos, mas se vale a pena incorporar isso para as necessidades que nós temos, seja uma operadora, um hospital ou qualquer tipo de instituição de saúde. Ok, obrigado. Uma outra pergunta, quais os desafios em trabalhar com estudos clínicos e custo-efetividade americanos e europeus para adequá-los à realidade do mercado brasileiro? Existem 3 desafios. O primeiro é a questão dos custos. Quando a gente traz estudos de custos, sejam europeus, sejam americanos, não adianta, obviamente, fazer a conversão para o dólar ou para o euro, ou outra moeda europeia, por exemplo, a libra esterlina, não adianta simplesmente fazer isso. É necessário buscar esses custos no Brasil. E aí vem o desafio 1B, né? O primeiro seria realmente ver quais são esses custos no Brasil, e 1B, se esses custos a gente consegue encontrar no Brasil. Como eu disse, o sistema suplementar no Brasil ele não tem uma disponibilidade de dados tão grande. No sistema público nós temos, mas é necessário buscar esses custos e ver quais são relevantes. Uma outra questão, especialmente relacionada ao custo-efetividade, é na questão do threshold, ou no limiar, a partir de quanto vale a pena incorporar. Então, por exemplo, nós temos no Reino Unido, existe um limiar lá, que se você incorpora uma tecnologia, e essa tecnologia aumenta o custo, porém, ela aumenta a qualidade de vida do paciente, ajustada pelos anos, até um certo ponto, pode-se incorporar. Aqui no Brasil não se tem esse limiar, e cada pessoa, cada instituição vai propor de uma certa maneira. Isso é normal, faz completamente sentido. O problema não se pode chegar no Brasil e falar, olha, tem esse custo-efetividade de outro país e lá vale a pena porque bateu nesse limiar e deve bater aqui. Nós não temos esse limiar também. E, finalmente, isso não é tanto um problema. O Brasil é um país que ele é mais aberto a evidências clínicas internacionais. Existem países como a França, por exemplo, que é muito complicado você trazer um estudo internacional lá, estudo internacional clínico. Japão também é outro. Mas o Brasil tem essa abertura para estudos clínicos, mas valeria a pena suplementar os estudos clínicos que venham de fora, nem que sejam estudos de caso no Brasil. E, aliás, foi assim que foi incorporada, inclusive, a tecnologia de ventilação mecânica invasiva domiciliar no SUS. Existiam 2, 3 estudos internacionais, porque a gente seguiu uma metodologia muito rígida,
para conseguir compilar os estudos, porque as pessoas que precisam de ventilação mecânica são muito diferentes entre si, são patologias distintas, então é difícil a gente chegar a um denominador comum, mas existiam vários relatos de casos em campo, estudos também de prospectivos que foram complementados. Então, nesse aspecto de adaptar os custos, não utilizar limiares de threshold para custo-efetividade internacionais de jeito algum, nem que você proponha um novo, e, finalmente, buscar suplementar qualquer falha de evidência clínica com estudos menores no Brasil. Não precisa fazer um foguete para resolver uma questão de daqui até uma outra cidade. Ok, obrigado. Qual o tempo médio de um processo de inclusão de novas tecnologias? Existem diferenças em tempo para processos do SUS e privado? Sim. Bom, tudo mudou agora por causa da pandemia. Ninguém, inclusive eu, tem uma bola de cristal para saber como que será daqui em diante. Antes da pandemia, a Conitec, uma vez recebida o documento, a submissão, levava 6 meses para tomar para dar um parecer, e uma vez que esse parecer fosse positivo, outros 6 meses para o próprio Ministério da Saúde decidir se incorporar ou não, porque a Conitec faz a recomendação e o Ministério da Saúde vai olhar em outros aspectos, como, por exemplo, da onde que vai vir o financiamento para a incorporação dessa tecnologia. Com a pandemia, a situação que nós vivemos, a Conitec já deixou claro no site deles que eles estão recebendo as submissões, mas eles não têm o prazo mais de 6 meses, pode se levar mais. Então, a gente imagina que, nesse âmbito, do início que você coloca uma tecnologia para a Conitec, até o momento que tecnologia, se tudo der certo, ser incorporada, no mínimo vai levar 1 ano e meio. No sistema suplementar, ocorre a visão do rol a cada 2 anos, mas da última vez acabou acontecendo a cada 2 anos e meio, vamos dizer a cada 3 anos. Uma vez que se coloque no rol, em geral, demora-se 1 ano para entrar para aquela tecnologia aquele procedimento estar dentro do rol. Mas é o procedimento. Se a sua tecnologia ou aquela tecnologia vai ser usada dentro do procedimento, aí é uma outra fase. Mas, em geral, a gente pode considerar como algo entre 1 ano, 1 ano e meio, para a incorporação dentro do sistema suplementar. Isso eu estou dizendo de uma maneira mais ampla. Agora, se existir a possibilidade, o alinhamento de interesses com necessidades entre uma certa tecnologia e a necessidade, aí esse período se torna menor no caso de uma conversa bilateral com uma secretaria de saúde ou com uma operadora de plano de saúde. Ok. Qual o papel e o peso de cada um dos seguintes agentes para a incorporação de novas tecnologias no rol da ANS? Sociedade, que aqui eu estou entendendo que é a sociedade de especialidade, indústria e profissionais da saúde. A sociedade médica, ela é a que tem o maior prestígio. Uma sociedade médica fazer uma solicitação para a incorporação de um procedimento dentro do rol vai receber o maior prestígio que existe, porque eles elas são os especialistas naquela situação. O que mais se aproxima do prestígio de uma sociedade médica, e que não foi mencionado, é a associação de pacientes. Quando você tem os dois, então é algo muito, muito forte. Por outro lado, também nós temos a indústria participando, é um ponto válido, é um agente válido, mas qualquer entidade pode fazer, no Brasil pode fazer esse tipo de solicitação, mas não tem o mesmo peso que, claro, uma sociedade médica. E você tinha falado mais um grupo, Ailton, perdão, eu esqueci. Sem problema. Sociedade, indústria e profissionais da saúde. Profissionais de saúde, independentemente, vão ter maior poder, maior relevância do que a indústria, mas é claro, se esse profissional faz essa solicitação dentro de uma sociedade, representando uma sociedade, a relevância é maior. Entretanto, foram incorporados, as incorporações recebidas por um médico ou um profissional de saúde, ou mesmo uma entidade em saúde, por exemplo, um hospital,
que aí aquele hospital, em nome de uma pessoa, envia a solicitação, isso também ocorre. Mas se fosse colocar um ranking, seria sociedade, um pouco depois associações de pacientes, daí profissionais de saúde e, por fim, a indústria, que eu até entendo, isso a gente pode ver, existem várias indústrias que submeteram, foram aprovadas, mas o número de aprovações tende a favorecer mais aquelas, nesse ranking que eu falei, uma sociedade vai ter maior possibilidade de aprovação. Eu entendo também que os profissionais de saúde, dentro de cada especialidade, representados pela própria sociedade que eles participam, né? Mas é interessante essa priorização, né, aí da sociedade e dos pacientes. Uma parecida aqui, quem pode submeter uma nova tecnologia? A indústria, um hospital, /médico? Né? Quem pode submeter os processos? Bom, isso, e tanto para a Conitec quanto para o rol da ANS, a princípio qualquer pessoa pode submeter. Isso não é muito o problema. O que a gente tem que ver é o que vai ser submetido. Por exemplo, quando abre o rol da ANS, existe uma fase de validação das solicitações recebidas e a gente, eu, assim como vários colegas, a gente fica muito interessado para a gente entender o que ficou no primeiro filtro do rol da ANS. E aí tem um monte de submissões que são incompletas e um monte de submissões que são feitas por pessoas que gostam de uma certa tecnologia, que submetem aquela tecnologia, mas não entendem que existem parâmetros por detrás daquilo. Uma das tecnologias que foi submetida, mas foi negada no último rol, foi cromaterapia, que foi a terapia por cor. Como não existe uma validação, não uma validação, uma validação médica por trás disso no contexto da ANS, já foi negado logo do início. Então, foi-se analisado, um caso emblemático, foi uma pessoa que realmente se beneficiou da cromaterapia, com certeza teve resultados benéficos para essa pessoa, e essa pessoa, na melhor das intenções, submeteu para colocar. Então, nesse momento, quando existe uma pessoa leiga submetendo, o processo não é simples, e não pelo fato de ser uma pessoa, um indivíduo, mas a chance de erro acaba sendo maior. Então, é bom ter sempre esse apoio, como eu comentei, qualquer pessoa pode submeter, mas lembrando-se que é sempre bom ter se amparar com isso, como existiram também pessoas físicas que submeteram e receberam aprovação, mas também se ampararam nesse sentido de ter a submissão completa. Mas, a princípio, qualquer pessoa ou entidade pode fazer esse tipo de submissão. Perfeito. Ernesto, na sua opinião, o que mais atrapalha a velocidade de adoção de novas tecnologias no Brasil? Isso é uma pergunta muito que gera um debate muito grande. O que ocorre assim, a gente vê se está atrapalhando enquanto a tecnologia não foi adotada ainda ou depois que a tecnologia foi implantada e não está sendo utilizada. O que ocorre muito é o fato de existir um investimento inicial, porque, como eu comentei, diversas instituições públicas ou privadas no Brasil têm uma verba que podem utilizar para comprar mais cadeiras, construir um outro novo edifício ou comprar uma tecnologia. Só que aquela verba, uma vez que ela é utilizada, ela não vai ser reposta imediatamente. Então, existe muita questão de investimento inicial, de ter aquela tecnologia que realmente traz valor, mas não foi pensado na maneira de financiar a utilização daquela tecnologia, seja por insumos descartáveis, seja por manutenção, seja por serviço, todo aquele aspecto de manutenção da tecnologia. Então, essa manutenção financeira e manutenção também de logística, técnica, é um aspecto que deixa muitas tecnologias com utilização baixa. Eu não digo paradas, mas com baixa utilização. E muito aspecto que ocorre também, isso no caso da tecnologia nem ser considerada, é o aspecto do preço. Isso é natural. Eu acho que qualquer profissional de saúde ou profissional da indústria médica deve saber que existe a dúvida do preço
e precisa ser solucionada. Muitas tecnologias deixam de ser incorporadas, porque quando se chega na discussão do preço, entra-se naquela discussão de volume e desconto, o que não leva nenhum benefício para ninguém. Com todo o respeito, não é por aí que a gente gera valor, mas entender o quanto que a gente impacta no custo de um paciente. Isso leva tempo para ser analisado, isso leva esforço, mas é algo que beneficia demais o profissional de saúde, que está gerando, um gestor de saúde também, e a indústria médica que precisa demonstrar o valor do seu produto. Então, eu acho que a questão do financiamento e do preço são duas barreiras enormes para a adoção de tecnologias, especificamente no Brasil. Perfeito. Acho que vale pontuar também que quando, né, Conitec e SUS tomam uma decisão de incorporar, essa decisão é nacional, ou seja, essa droga, esse implante, esse procedimento cirúrgico terá cobertura em todo o território nacional, então, e o respectivo orçamento para que isso ocorra, e da mesma forma também no sistema da saúde suplementar, ou seja, quando o rol decide que aprova determinada tecnologia, ele está determinando que todos os convênios em todo o território nacional passam, né, obrigatoriamente a reembolsar aquela tecnologia. E aí talvez um dos entraves, né, dessa resposta ser tão delicada, porque você pode estar falando de milhões, bilhões, dependendo do que se está discutindo, para poder oferecer essa tecnologia, essa droga a toda a população coberta pelo plano privado ou pelo SUS, certo? Exatamente. E vale lembrar um aspecto curioso disso, porque é claro que a gente não pode generalizar, mas uma vez que é incorporada uma tecnologia, seja na tabela do SUS ou como procedimento no rol da ANS, é claro que os planos de saúde, eles se preocupam, os gestores públicos também se preocupam na mesma questão, qual que é o impacto no orçamento que eu vou ter. Por outro lado, uma vez que se incorpora a tecnologia, se cria um código, e o código é rastreável. E é muito mais fácil identificar aonde aquela tecnologia é utilizada, como ela é utilizada, em qual número que ela é utilizada. Enquanto ela não é incorporada e ela é paga por verbas, isso é impossível de ser feito. Não se pode saber exatamente, não se tem esse controle. É claro que não é uma situação de 8/80, e como você falou, Ailton, é uma questão muito complexa, mas realmente o aspecto de impacto no orçamento, meu Deus, essa tecnologia foi incorporada, eu preciso colocar barreiras para a utilização. Isso é natural. E enquanto não se aborda isso de uma maneira completa, olha, esses são os pacientes, o impacto que a gente espera vai ser esse, e claro, também não subestimar o impacto, esperar que vai tratar 100 mil, mas falar, não, a gente só vai tratar 1.000. Isso, claro que fica muito evidente, mas esse aspecto financeiro acaba realmente, em diversos âmbitos, diversos prismas, sendo um dos principais fatores para retardar ou bloquear a adoção de uma tecnologia nova. Perfeito. Temos uma última pergunta aqui. Ernesto, você visualiza perspectivas da cirurgia robótica ser uma realidade de maior alcance e acesso ao paciente do Sistema Único de Saúde? Eu posso falar categoricamente que sim, porque o Sistema Único de Saúde, tem aquela questão, por que a gente está discutindo, a gente consideraria a cirurgia robótica para um Sistema Único de Saúde que tem problemas mais básicos? É dizer, para que eu vou comprar, por exemplo, uma torta se eu não tenho nem dinheiro para comprar pão com manteiga? Mas essa é uma ótica um pouco distorcida. O que acontece é que, assim, se a gente analisar os diversos procedimentos que possam utilizar, por exemplo, a cirurgia robótica, e eu já tenho experiência analisando esse tipo de procedimento, já existe inequalidade, dificuldade de acessos dentro do SUS para cirurgias abertas e laparoscópicas. Isso já existe. A cirurgia robótica não existe no SUS e já existe uma inequalidade de acesso. Uma vez que você coloca no mapa aonde essas cirurgias são feitas, que podem ser feitas por robô, mas não são feitas por robô,
elas ocorrem mais na parte sul-sudeste do Brasil. Ou seja, já não há e isso é independente, claro que existe uma dispersão da população, a população está centrada aqui, mas não é proporcional a essa dispersão da população. Ou seja, a incorporação da robótica no SUS, embora seja um procedimento que a princípio tenha um preço maior, pode aumentar sim a utilização e liberar recursos do SUS que teriam que ser utilizados para procedimentos mais longos. Então, é uma discussão muito detalhada, é uma discussão que leva tempo, não é algo que vai ocorrer da noite para o dia, mas existe um potencial enorme de aumentar a eficiência e a qualidade dos hospitais do SUS, com certeza resolvendo problemas que já existem, e de forma alguma aumentar a inequalidade, aumentar a dificuldade de acesso, porque esses problemas já existem, e no caso de um sistema de acesso de um sistema mais de cirurgia mais preciso, com maior qualidade, só tende a melhorar. Caso contrário, por que o SUS incorporou, por exemplo, o PET-CT, se nós temos outras tomografias ou ultrassom até, que não obtêm o mesmo resultado, mas são utilizados pelos mesmos pacientes. Então, nesse sentido, sim, o Brasil seguir o mesmo caminho de outros países também, não só na Europa, mas em outros lugares do mundo, e incorporar a robótica. O benefício para o SUS é muito grande. Excelente, excelente. Ernesto, eu tenho uma mensagem aqui no chat da senhora Nadir. Parabéns, Ernesto. Quantos avanços médicos. Fico agradecida, mãe Nadir. Acredito que seja sua mãe. Olha, muito obrigado, porque nada melhor que minha mãe. Um beijo para minha mãe e fico muito feliz que eu deixar minha mãe orgulhosa. Mas também fico feliz porque quando eu era mais novo, eu pensei em seguir a carreira de ser médico, acabei não seguindo, fui para a área de administração, mas eu fico feliz, eu me realizo porque através da minha empresa eu faço o melhor para conseguir ajudar pacientes para que tenham acesso a outras tecnologias. E claro, me sinto honrado de estar num evento da Stratner, que tem esse objetivo também, de melhorar a saúde do Brasil, avançar a saúde do Brasil. Então, estamos todos juntos, né, nessa luta. Perfeito. Ernesto, muito obrigado. Parabéns de novo pela excelente apresentação. Acho que engrandeceu e contribuiu muito com informações valorosas aí para o nosso evento. Obrigado mesmo. Aproveito para convidar aí todo mundo que está online para continuar aí acessando, né, e atendendo aí a nossa programação de amanhã. O Stratner On terá encerramento amanhã no final da tarde, com vários webinars, então fiquem à vontade de continuar conectados. Ernesto, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. E amanhã é minha vez de ser ouvinte. Também estou muito ansioso para as palestras que vêm depois. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Ernesto. Boa noite. Tchau, tchau, Ailton. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo.